Fala, minha gente, bora começar mais um Velho Pod. E olha, tô falando pra vocês, cada entrevista aqui é uma melhor do que a outra. A gente não sabe como escolhe os episódios desse canal, porque realmente tem sido entrevistas incríveis. E eu tenho certeza que vocês aprendem muito, a gente inspira muitas pessoas e essa é a ideia do Velho Pod. É inspiração para que cada um de vocês reflitam, repensem, recomecem, reavaliem e quem sabe você pode começar aí novos projetos, novas possibilidades. Essa é a ideia de Velho Pod, experiências que inspiram. E hoje, o nosso convidado, eu tenho certeza que vai dar muito o que falar. Primeiro, que ele é o homem da voz. Uma voz belíssima, impostada, chiquíssima, né? Um homem que faz a galera falar bem, que trabalha para que todo mundo tenha essa impostação, essa capacidade, que resolve aquela timidez, aquelas pessoas que não conseguem falar em público. Não, você que está aí falando que não consegue falar em público? Então, corre aqui para o nosso podcast que a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, Simon Van Trauben. Esse nome chiquíssimo. Simon Van Trauben, é isso? Van Trauben, chiquésimo, gente, muito chique. Olha, um prazer estar com você aqui. E eu quero muito que você conte a sua história, porque a sua história é sensacional. Gente, vamos lá. Conta. Primeiro, quantos anos você tem? Apenas 75 anos. Olha a voz. Aí vem essa conversinha que voz de velho é voz fraca, e aí eu fico mostrando que não é nada disso, que o Paulo Gracindo tinha uma voz linda, com 80 anos, Cid Moreira com 90 estava gravando comerciais. Então, isso aí é mentira, esse negócio de voz fraca, porque não usa a voz fica fraca. Exatamente. Fica lá no cantinho da casa, o velhinho lá encostado. Encostado no aposento. Fica vendo televisão, mudo, entendeu? Então não. E aí a voz vai embora. Vai embora. A musculatura ia ficar fraca. Aí começa a engasgar também, por não usar a voz, a fala, a musculatura ia ficar flácida e acaba nisso. Eu só quero fazer uma abertura aqui, porque eu quando faço a minha live, o pessoal se diverte. Aí eu falo assim. Atenção Brasil, atenção mundo, chegou o vozeirão. Quero saber se tem alguém com a voz igual a minha aqui, todo mundo com a voz caída me assistindo, mas eu mudo a voz de vocês, podem ficar tranquilos que eu mudo a voz. Então você já sabe que aqui você vai mudar o seu jeito de pensar na sua voz. Isso. E me conta uma coisa, você me contou que simplesmente ele tem 7 filhos, não é isso? Vai perguntar quantos casamentos. Não, vamos lá, 7 filhos. E esses 7 filhos foram em 8 anos. 8 anos. Em 8 anos, 7 filhos, com a mesma esposa. esposa. E você se apaixonou por ela? Pela voz. Pela Gente, voz. pelo amor de Deus, me conta isso. Não, eu tinha um casinho com uma colega de faculdade, saí umas 4 vezes com ela. E aí ela cismou que eu tinha que ligar para minha esposa, que o nome dela é Ângela. Não, vou ligar para Ângela, vou passar um trote para Ângela. Eu falei, eu nem conheço Ângela, que eu vou passar trote aqui. Aí ela liga e passa o telefone para mim, né? Aí eu, alô, meu amor, tudo bem? Aí minha mulher, oi, querido, tudo bem? Com a voz grave. Falei, eu tenho que casar com uma mulher de voz grave, meus filhos têm voz grave para trabalhar comigo. E aí eu insisti com a garota, ela me levou na casa da Ângela. Além da voz, ela era muito bonita, muito inteligente, era uma economista, e trabalhava até no BNDES. Tirei ela desse empregão para trabalhar comigo. Hoje, para sair de casa, eu peço dinheiro para ela. Tá ela vendo? toma conta do meu dinheiro e de toda a administração da minha empresa. Lógico. Porque aí eu fico tranquilo, não me meto nessa área. E as pessoas se assustam. Agora eu saí de casa e falei, me dá dinheiro aqui, porque eu vou ficar com uma garantia aqui no bolso. Aí ela dá o dinheiro, aí fica todo mundo, caramba, que isso? Entendeu? Mas a mulher é assim, meu filho. A mulher é que dá ali o rumo da casa é sempre com a gente, não adianta. É a gente que sabe onde dá tudo, onde se resolve tudo. Isso não tem jeito. Mas você se apaixonou pela voz dela. E ela continua com um vozeirão bonito? Continua. Chega um monte de paciente lá, homens e mulheres. Eu sou assim, eu falo assim, com a vozinha assim, eu sou assim mesmo. Falei, você não é assim mesmo. Tio. Você dormiu na cama da mamãe, do papai, ficou com a vozinha fininha. Aí você ficou inseguro. Olha, eu dei uma arrancada, uma descoberta, principalmente da gagueira. Eu estou lançando um livro agora, eu não, a editora que está lançando, dia 10 de julho vai ser aqui no Livramento, aqui no Barra Shop, né? Uhum. E aí, devido ao Google, eu vou ser até humilde falar que é devido ao Google. Antigamente a mãe chegava com o filho lá, com 10 anos, 15 anos,
E aí lá no Google a mãe bota assim, meu filho ficou gago, né? Aí, cura da gagueira. Aí aparece um monte de vídeo meu curando gagueira de criança, adulto, pessoal da terceira idade. Aí elas pegam, me ligam. Meu filho ficou gago ontem. Meu filho, falei, caramba, nunca peguei o início da gagueira, que fantástico. Aí comecei a fazer um questionário. 99%, dorme no quarto dos pais, não coloca na creche, fica em casa até 5, 6 anos bobão. Aí é criado por babá, por vovó, por titia. Não tem interação Não tem social. interação social. E as crianças que vão para a creche com 6 meses, 4 meses, até 1 ano, elas são uma fera. Eu tenho 6 netos que foram para a creche com 6 meses, totalmente diferentes. São comunicativas, desinibidas. Agora fica em casa, na tela também, esse negócio de tela. Cada um fica num quarto com uma tela. A família está assim, hoje, essa família atual é essa. Ninguém se comunica. Aí chega na minha casa, eles sentam 3 horas da tarde, domingo, para almoçar, só levantam meia-noite e não param de falar. Babá. Eu criei assim. Aí chegou um mês na hora minha, entrou numa live minha. Eles me torturavam, eles ficam se metendo na vida da gente, dando palpite. Eu sou tímido, eu sou filha única, eu sofria na casa dele, porque eles falam muito, eles não deixam, aí ficam cobrando a gente, um monte de coisa. Cobrando que a gente fale, que a gente se comunique. Se comunique, pô. Eu criei assim. Lá olha, no andar de baixo, eu tenho 2, no andar de baixo só tem o meu quarto, a sala e a cozinha. Eu fiz uma sala grande para dar muita festa, porque são 7 filhos, afinal de contas. Tem 15 festas por ano, média assim. Hoje mesmo vai ter uma festinha do netinho lá. E são 7 netos, né? 6 netos. 6 netos. Aliás, é pouco neto para a quantidade de filho. Mas como é que é a mulher? A mulher quer ficar rica primeiro, com 40 anos vai ter filho, aí vai ter 2, vai ter um só. Não. Mas, ó, eu já falei isso aqui. Daqui pra frente, pra ser avó, vai ter que ter aí 75 anos. E se quiser ser bisavó, vai ter que passar de 90. Porque ninguém hoje em dia tem filho antes de 40 anos. Então, 6 netos, até que você tá num bom número aí. Então, assim, a ideia toda, quando eu comecei lá atrás, eu com 7 anos de idade, eu brincava de imitar a voz de coleguinha na sala de aula. Encontrei essa professora do primário e ela falou assim, você era um ventríloco. Eu não via você mexer com a boca, eu punia teus coleguinhas, a voz era igualzinha dele, e eu sabia que você ia ser um cientista ou um filósofo. Você ficava olhando para minha cara também, eu achava que você estava no mundo da lua, e você me respondia tudo quando eu perguntava. Então você queria entender como funcionavam as coisas. Eu passei minha vida toda escolar olhando na sala de aula como funcionavam as coisas. Entendeu? E a voz entrou aí quando? Você foi pro rádio? Eu entrei assim, eu comecei com 13, 14, 15 anos, a minha voz sempre foi grave, desde criança. Então, eu com 13, 14, 15 anos, eu me tornei um imitador de locutores famosos. E tinha um locutor, que era o Ramos Calheira, que ele narrava os trailers da Metro Goldwyn Mayer, lá nos Estados Unidos, para passar em português aqui. Quando ele voltou aos 70 anos de idade pro Brasil, ele levou um susto, que a voz dele estava... Eu imitava no Rio, o cara imitava em São Paulo. Aí ele falava assim... Metro Goldwyn Mayer apresenta em Parnavision as sandálias do pescador. Anthony Quinn faz o papel do mocinho. Não percam na próxima semana. Aí eu gravava um monte de trailer, o Carlos Imperial me chamou para gravar um monte de trailer para ele. Entendeu? Então, assim, meu trabalho era uma diversão, né? Você sempre teve essa facilidade. Essa facilidade. Aí o Cid Moreira, eles ficavam revoltados, não podiam me processar porque não tem direito autoral para voz falada. É parecida, mas negócio. Botar no equipamento eletrônico, para medir fisicamente, você vai medir, vai ver que não é parecida. Aí hoje você vai adaptando. Aí o Cid Moreira, ele falava assim, começa a trabalhar com o Banco Nacional de Minas Gerais. O Nacional é o banco que está ao seu lado. É fantástico. Boa noite. Aí, então eu brinco com a voz e imitei, ganhei dinheiro com isso. Ficava imitando. Eu apresentei tudo que você pode imaginar. Festival de música, recital de piano, tudo me chamava. E o último lance muito engraçado, isso há pouco tempo, não tem muito tempo, a Kaiser, a DPZ, a agência, me chamou para fazer a voz de Deus no comercial da Kaiser, que caiu uma cerveja do céu, eu tinha que fazer a voz de Deus. Eu falei, puxa, a voz de Deus... Caraca, como é que é fazer a voz de Deus? Aí eu falava assim, o ator estava no deserto, né, tava morrendo de sede, aí dava uma trova, bum... Kaiser, grande Kaiser, eu fazia sério, entendeu? Então, eu tenho essa facilidade de brincar com a voz. Então, quando as pessoas chegam lá, por exemplo, homens, mulheres, com a voz fina, aí eu mudo a voz no primeiro dia quando eles iniciam o tratamento. Por quê? Quando chegou na puberdade,
Eles não tiveram coragem de mudar a voz. E as mulheres, quando você chega perto de uma filha mulher pequenininha, ô filhinho, olha o suquinho, olha o casaquinho. E tem mães fazendo isso com filho homem. Eu tenho até um paciente, que eu não vou dar nome aos bois, a mãe mimava tanto ele, quando ele estava mudando a voz na verdade, a mãe não deixou de mudar a voz. Por favor, não fala grosso, continua falando frio, não quero que você mude a voz. Aí ele chegou lá com 30 anos, olha, minha voz, tá vendo aqui? Aí 1 minuto eu, pimba, mudei a voz dele, coloquei no lugar certo. Tem que colocar no lugar certo. Isso que eu fiz. E quando a gente. Uma coisa, né? Eu, como geriatra, é uma coisa muito comum o paciente no consultório chegar realmente falando que. Depois que está ali em torno de 60, 65, 70 anos, que começa a ter muita dificuldade nessa fala. A voz começa a ficar mais baixa, de fato os pacientes começam a engasgar com mais facilidade, com muita facilidade, mas o tom da voz muda. Isso tem jeito então, tem como trabalhar. Eu tenho paciente de 85 anos, 77 anos, chegou lá me procurando com gagueira, timidez. Então, o que acontece é assim, você fica encostado. O que eles fazem com esses pacientes? O pessoal vai chegar na terceira idade, começa a encostar lá no cantinho, ninguém fala com ele, fica vendo televisão, calado, tá aposentado. Você vê que uma grande parte dos aposentados entra em depressão. Sim. Entendeu? Fica uma vida parada, assim, né? Aí fica lá isolado, aí não fala. Então, o importante é isso, é falar. Eu pego os meus pacientes da terceira idade e levo para minha casa, para minha família. Porque na casa deles não estão falando com ele, estão encostados. Eles vêm nas minhas festas, vêm nos almoços domingo. Eu faço isso. Eles ficam encantados com a minha loucura. Eu inventei um sistema de um clube. Na hora que eu fecho o contrato com o paciente, aí é um clube que ele vai ficar o resto da vida lá, ele vai pagar no início e acabou. Por quê? Porque eu via que as pessoas, quando elas melhoravam muito, aí elas paravam de frequentar, né? Acabou lá a quantidade de atendimento. Aí morava sozinho, 99% tá morando sozinho, não tem filho mais, não quer ter filho. Eu brigo a beça com as pacientes mulheres lá, engenheira, médica, arquiteta. Ué, não, eu não nasci para ter filho. Como você não nasceu para ter filho? Você é a pessoa ideal para ter filho, que você vai dar uma boa educação. Aí o pobrezinho lá tem 10 filhos e você não tem filho. Aí depois você não entende o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu fico ali mexendo com a vida das pessoas, é uma catarse. Um dia chegou um psicanalista lá e ele falou assim, Simon, você inventou uma terapia. É terapia do palco. Tu bota o cara no palco, enfia a porrada nele, conta a vida em 10 minutos, que eu vou levar 10 anos para tirar isso do paciente. E você muda a vida dele. Aí começa a me meter, aí começa a falar. Entendeu? Olha o batom, cadê a maquiagem? Você vai ver um monte de mulheres ali que mudam, homens, mulheres, ficam vaidosos, sabe? Eu tinha um cirurgião plástico que operou 50 pessoas no meu curso. Que eu caio de pau. Ih, que ridículo, pô. Esse cara aí de velho aí, muda tudo, vamos mudar, pá. E é uma catarse, além de mudar a voz, melhorar tudo, eles mudam o visual, muda tudo, muda a vida, porque eu transformei milhares de pessoas em empreendedoras. Eles tinham a ideia, tinham dinheiro, mas não tinham coragem. Aí eu pego aqueles empreendedores analfabetos, dono de supermercado, dono de um monte de coisa lá de farmácia, aí coloco junto com eles, começo a colocar. Os dois estão lá no curso. Aí um vai passando por outro empreendedorismo. E eu começo a perturbar. Pô, você vai continuar sendo empregadinho, funcionário, você tem tudo para ser dono do teu negócio. E vários vão mudando, vão virando empreendedores. Entendeu? Então, uma catarse. A pessoa chega lá, bum. E o que aconteceu? Eu tive que fazer uma gravação que começaram a falar que era milagre em meus vídeos. Nos meus canais todos, Instagram, YouTube. Isso é milagre. Aí eu, não é milagre. É pesquisa. É ciência, é criatividade, desde 1968. E boas falas, entendeu? Boas falas, até meu site é Boas Falas, quem quiser ver lá, tá lá. Entendeu? Então, assim, porque a mudança é chocante. Como é que você vai mudar a voz de uma pessoa de 50 anos em 1 minuto? Aí o cara, pô, mas isso não pode, isso é mentira. Aí começam a dizer que o cara muda tanto, isso aí não é a mesma pessoa. Aí eu agora tenho um advogado que eu mudei, ele chegou lá assim todo fraquinho, dormiu no quarto da manhã até 16 anos. Aí eu mudei tudo, né? Mudei a voz, mudou tudo, virou outra pessoa, né? Aí eu falei, agora vocês não vão dizer que não é a mesma pessoa. Mas aí ninguém está acreditando. Não é a mesma pessoa, isso não pode ser. E você acha que quando uma pessoa, a timidez, né, muitas vezes, você vê que a pessoa
ela quer recomeçar, né? Vamos pensar na galera que tá aí, que já passou dos 50, que se aposentou, né? Se aposentou, e aí eu acho que tem esse lugar também que me preocupa muito, essa coisa que você fala, né? De se aposentar da vida, porque aí a pessoa se aposenta e literalmente se aposenta da vida, porque ela vai ficar lá no cantinho dela, sem contato, sem convívio. E aí, de repente, vamos pensar que essa pessoa resolveu, tá assistindo a gente aqui, e ela fala, poxa, como eu queria fazer diferente, como eu gostaria de ser capaz de fazer isso aqui que vocês estão fazendo, que pra gente parece uma coisa simples, mas que pra muita gente aí que tá assistindo a gente, fala, gente, eu jamais iria pra frente do microfone falar alguma coisa, eu jamais daria uma aula, eu jamais daria uma palestra, eu jamais escreveria um livro. Dá pra fazer diferente a qualquer momento da vida. A qualquer momento. E é um negócio interessante, chegou um pintor famoso lá, o Geraldo Ortoff, ele foi um dos pioneiros aí na publicidade, ele trouxe pro Brasil, o negócio de botar outdoor. E ele era famoso, tinha quadro no mundo inteiro. Aí tinha 1,90 m. Olha, eu quero mudar minha voz, eu sou tímido, eu passo mal. Aos 85, e ele morreu com 92 anos. Ficou lá, já morreram 60 pessoas no meu curso, com esse negócio do clube. Eles chegam lá com 40, 50, assim, eu já trabalho há 57 anos. Então passou gerações e gerações, lá. Ontem mesmo chegou um paciente para mim e falou assim, olha, ele era muito gago. Desde criança, meu pai e meu avô, vai no cima, eu sou teimoso, eu sou então deve ser meu signo, é touro, é teimoso pra caramba. Aí ele falou, e agora ele resolveu fazer, que ele já não tá aguentando mais a gagueira dele, entendeu? E tem um de 67 anos, que é um alfaiate famoso em Brasília, o sócio falava por ele. Ele fazia roupa para os políticos lá, né? Aí um dia ele chegou no meu curso, né? Olha, eu não falava com ninguém, eu era tímido, esse curso aqui é maravilhoso. Eu, se fosse o cima, aumentava 3 vezes mais o valor do tratamento dele. Então, cala a boca, seu idiota, ele vai aumentar o preço, fica cala a boca, você ficar falando isso por cima. Então, o pessoal, ele tá numa felicidade. E ele me viu no Jô Soares em 2001 e não teve coragem de ir. Aí a filha dele insistiu, agora que ele se aposentou. Vai lá. Então, pro aposentado, 16 aulas de oratória por semana. Online. Entendeu? Online. E tem ao vivo. No sábado tem aula presencial, mas ninguém vai. Todo mundo quer fazer tudo online. Então, imagina a cultura geral, a parte comercial, ele vai ouvir assunto, conhecer pessoas. Ali é uma classe social B que está frequentando o curso. Então, ali um contato, você ouve o coisa, o cara plantou 50 mil árvores de borracha na fazenda dele, foi lá na Amazônia pegar pro cara. Aí o outro tá lá ouvindo isso, que você plantou 50 mil árvores, não é Mato Grosso? Como? Não é na Amazônia? Não, agora pode plantar em qualquer lugar. Aí vai ensinando, vai dando aula, vai explicando. Então, assim, você tem médico, várias especialidades. Entendeu? Aí eu fico provocando os médicos. Porque cognitivamente também faz muita diferença, porque tá todo mundo ali trabalhando, né, e entendendo. Agora, você tá falando aí da gagueira de pessoas até com mais de 60. Essas pessoas, mesmo com 60, com 70, elas conseguem reverter esse processo? Esse paciente tem 77 anos. Zé Paulino, o nome dele é Zé Paulino, ele até deixou de divulgar. Ele, com 77 anos, era extremamente gago, tá falando, tá conversando. Ele diz que até, ele tem muitas propriedades. Eu botei até o inquilino para fora, nunca fiz isso na minha vida. Eu fui lá falar com ele que há um ano que ele não pagava aluguel, jamais eu falaria isso com alguém, eu me escondia, tímido pra caramba, muito tímido. Né? Mas a nossa criação é para calar a boca. Quando você é criança, manda você calar a boca. Eu era o palhaço da turma. Meu pai e minha mãe, coitados, tiveram trabalhando comigo. Eu era o palhaço da turma. Aí tinha uma professora de geografia que ela entrava na sala de aula. E eu entrava junto com ela, tinha uma voz esganiçada. Agora vamos ter aula de geografia com a professora abaixo, que eu vou ensinar tudo de latitude. Ela, pra fora. Aí uns 8 anos atrás... Não era um aluno muito fácil, né? Não era. Aí 8 anos atrás, encontrou ela no evento, né? Quando eu vi teu nome na mídia, eu falei, não pode ser aquele cara. É o pior aluno do colégio, o mais bagunceiro. E agora é o cara mais famoso da turma. Eu falei, eu sou errado que deu certo. Eu brinquei assim na hora. Por quê? E outra coisa, uma história muito bonita, que você vai ficar emocionado agora. Aí meu pai cismou que eu tinha que ser engenheiro. Como bom judeu, eu tinha que ser engenheiro, porque meu pai era construtor. Engenheiro, aí, você? Eu engenheiro. Socorro. Eu consertava tudo na casa dos meus pais, eu gosto de eletrônica, mecânica, então ele achou que E meu pai construía para ele, queria que eu fosse engenheiro civil para fazer as obras para ele lá. Aí eu fui caminhando no vestibular de engenharia,
Mas eu não queria passar em engenharia de maneira nenhuma. O negócio era a voz, eu sempre, podia ser até ator, podia ser locutor, podia menos de engenharia. Aí chega no vestibular de engenharia, aí meu pai chega pra mim e fala assim, olha, tem um dono de uma faculdade aí, tá precisando de votos, vem me pedir votos à comunidade. Meu pai comandava a comunidade judaica na época, ele fundou o Clube Monte Sinai na Tijuca, fundou uma escola judaica, né? E aí ele falou que, sei lá, falar com ele que ele vai te ajudar lá, porque eu vou arrumar votos pra ele. Aí eu fiquei revoltado, falei, nossa, eu não quero passar em engenharia, meu pai me arrumou um pistolão, meu Deus do céu. Aí eu pego, né? Aí na hora do vestibular eu entrego uma prova em branco para tirar 0, para desmoralizar meu pai, que era matéria descritiva, né? Eu entrego em branco. Aí o fiscal da prova foi meu professor de biologia nuclear judaica. Eu falei, dá um traço aí. Eu falei, não sei nada, cara, eu não sei nada. Como é que eu vou dar um traço? Eu não sei. Aí eu cheguei pro meu pai, eu tirei 0, nós estamos desmoralizados. Então não vou falar mais com ninguém, acabou. E nesse inteirinho, eu já estava mexendo com a voz de algumas pessoas. Eu me lembro. Mas nesse inteirinho, meu cunhado sofre um acidente de carro, ficou há 4 meses de de coma. Eu tinha 18 para 19 anos. Acorda do coma comigo no lance espiritualista, porque eu sou espiritualista da Cabala lá. A minha avó era muito ligada a mim, porque eu sou o único neto homem da minha avó. Minhas primas casaram, mudaram o nome. Então, sou o último Weintraub. Se não tivesse filho, acabava a família Weintraub. E eu consertava as coisas na casa da minha avó. E aí eu fui no cemitério fazer 1 ano. Ela morreu e os judeus fazem uma comemoração, colocam a pedra em cima do túmulo, né? E aí, quando eu saí eu vi todo mundo chorando, acendendo a vela. Falei, minha avó morreu lúcida com 80 anos, eu acho que tá todo mundo chorando aqui, não entendi nada, né? Aí eu falei pra minha irmã, hoje eu vou ver o Davi, meu cunhado, tava 4 meses de coma. Aí ele é um Fusca que bateu de cara no caminhão assim, a sorte que o corpo dele saiu do carro, né? Aí eu chego na beira da cama dele, aí me dá um troço assim, acorda, Davi, acorda. Aí ele começou a falar, acordou. Os médicos falaram que ele não acordava mais do coma, né? E acordou com a fala embolada, eu comecei a recuperar a fala dele. Ali eu comecei na fonoaudiologia oficialmente. Aí eu comecei a botar anúncio, comecei a criar o método em cima dos caras. Não tinha fonoaudiologia, não tinha. A fonoaudiologia foi regulamentada em 81, eu comecei em 68. Aí aí eu na casa do meu pai, todo mundo passava pelo meu pai, parabéns pelo seu filho, ele me curou. Meu pai nada, ele queria dar carta, ele estava revoltado que eu não fiz engenharia. Não foi engenharia? Aí depois de 4 anos ele me coloca para fora de casa, diz que não concorda com a minha vida, com a minha profissão. Aí eu peguei um garoto excepcional médio, um paciente, o pai dele era muito rico, era um português, ele falou, o senhor vai avalizar para mim um móvel 3 quartos, que eu vou botar 2 assistentes, me presta um telefone, que o telefone é preço de um carro naquela época. Sim. E seu filho vai trabalhar de boy comigo, ele vai no banco fazer pagamento. Então pode alugar, eu vou. Você vai fazer isso pelo meu filho? Vou, pode. Aí eu, em 1973, com 23 anos de idade, apareci no programa do Flávio Cavalcante, e com 26 anos apareci no Fantástico pelas curas que eu tinha. Eles viram várias curas minhas e me chamaram pro Fantástico. Aí meu pai veio falar comigo. É engraçado, quando eu falo meu nome, pergunta se eu sou parente do professor da fala. Eu falei, a vida vira cambalhota, agora quem tá famoso sou eu. Eu tô conservado assim, porque eu perdoo todo mundo. Eu não guardo nada. O que o Conselho de Fonoaudiologia me persegue, depois você tá inovando, você sabe que vai sofrer pressão. Lógico. Agora, o último lance do Conselho de Fonoaudiologia, me chamaram em plena pandemia, 31 de março de 2020, recebi uma denúncia anônima que dá atendimento online. Eu falei, eu dou atendimento online desde 2007, né? Agora não, eu tenho pacientes no mundo inteiro, eu tenho paciente no mundo inteiro mesmo, eu tenho vários países, então, brasileiros que moram no exterior. E aí meu advogado entrou de sola e eu falei, vocês estão malucos? Eu tô com 70 anos de idade, você me chama aqui em plena pandemia, eu correndo o risco de pegar a doença. Mas não pode. Eu falei, não pode porque vocês estão loucos. Vocês estão fazendo o que aqui? Aí na semana seguinte eles botaram anúncio, aprenda a dar atendimento online. É porque acabou que na pandemia todo mundo teve que aprender sobre o online, né? Não, e eu bombei na pandemia, porque eu tô online desde 2007. Meu consultório ficou lotado de gente online, desesperado. Como é que eu vou falar médico? Pô, tinha 15 médicos lá.
Ai, telemedicina, Deus que me livre, como é que eu Sim. vou falar Sim. na E telemedicina? não, e hoje, principalmente, eu tô te perguntando isso, porque a galera que tá aqui acompanhando a gente sabe disso. Esse online, quando chegou, as empresas começaram a fazer as reuniões online, Tudo online. muito online, e aí, de repente, tinham pessoas que ficavam apavoradas com É, esse movimento online. Eu tenho pacientes, né, que trabalham ainda, falam, Roberta, é uma tortura para mim então. ficar online com o chefe, fazer quando você tem que dar os resultados, falar sobre as possibilidades. Você- Quando você tá ali naquela rotina, que a sua cara tá ali na tela, é desesperador. E tem gente que trava mesmo. Trava. Tem gente que tem dor de barriga todas as vezes que tem a reunião, que passa mal, que tem crise Tem um de que morreu, enxaqueca. tem um diretor Uma da, coisa louca, uma tem um diretor loucura. da Consul que ele foi dar palestra e morreu, teve um infarto e morreu. As pessoas ficam estressadas de verdade. Não, mas né? naquela época uma coisa engraçada, o cara falava assim, não, quando não tinha online, eu me escondia nas reuniões para ninguém me chamar, mas agora na tela o cara fala você, Não tem- fala você, exatamente, fala não tem o você. que fazer. Aí eles ficam desesperados, aí ficam assim, morrendo de medo, né? E aí depois, em 2023, o conselho me chama pela primeira vez na minha vida para pedir desculpa, dizendo que eu fui um visionário de ter feito isso em 2007, que eu estava prevendo que ia acontecer uma pandemia. Aí eu falei, caramba, que coisa incrível. Eu nunca entrei com nada. Todas as minhas ações que eles... acabação de perdas, eu nunca fiz nada. Não tem tempo para isso, né? E aí, quando eles me pedem desculpa, eu falei, meu Deus, que coisa linda que, assim, eles me vêm pedir desculpa. E nessa reunião tinha 10 pessoas online e 10 presenciais, né, quando eles me chamaram. Sim, porque Entendeu? o online passou a ser. Yeah. E deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está assistindo a gente aqui agora, tem algum exercício simples Tem, que tem a gente exercício pode simples. fazer em casa? Tem, olha só. Diga. Você que está em casa agora, quantas vezes você apaga a sua gravaçãozinha no WhatsApp? Você grava 10 vezes, apaga e acaba escrevendo que não tá ruim, a tua voz está muito ruim, tá? E você não sabe nem o que vai fazer, né? Então, pega o teu WhatsApp, começa a gravar, dá energia, dá força, oi, começa a falar forte. Não fica com medo, não. Aí depois vai ouvir, porque nós não ouvimos a própria voz, gente. Nós ouvimos uma voz, uma vibração óssea internamente do que externamente. Quando você grava, você começa a botar defeito lá no teu aparelhinho, no celular. Não, a tua voz que é ruim mesmo, não é o celular, não. Vou logo falando para você entender bem. Maravilhoso! Entendeu? Então tem que tem que começar a ouvir a voz, gravar. Fala mais forte, fala mais alto, entendeu? Olha nos olhos das pessoas, fica olhando pro chão, olha pro teto, eu falando com a pessoa morrendo de vergonha, entendeu? Para transmitir segurança. Na área comercial é importantíssima. As pessoas me procuram ali, ai, tem um paciente que trabalhava com venda, uma empresa lá de informática, né? Famosa aí. Quando o cliente chega para mim para criticar a empresa, eu dou razão para ele. Aí todo mundo xingou ele. Você é louco, rapaz. Você tem que defender a empresa até... Eu sou tímido, eu não tenho como defender a empresa, eu sou tímido. Mas como é que você escolheu esse cargo? Só tinha essa vaga, eu fui. Aí, mas agora eu tô aqui no cima para parar com isso, que eu tenho que defender a empresa mesmo. Mas eu não consigo, eu sou tímido, eu travo. Aí tem uma outra que trabalhava com consultoria. Aí quando ela ia no cliente, já tinha que convencer o cliente que tá tudo errado que ele estava fazendo. Uhum. Aí os clientes xingavam ela, e porra, eu trabalho há 50 anos, a empresa é minha, quem é você para dar palpite? Ela tinha que eu vim aqui para mudar, você tá falido, seu idiota. Mas ela não falava nada, ficava encolhido, morrendo. Aí o dono da empresa falou, vai lá no Simon, vai, os clientes estão reclamando de você, que você é muito fraquinha, minha bundona. Aí ela veio procurar, eu mudei ela de cabeça para baixo, né? Com a porrada da terapia, aí ela virou cara de pau, falante. Pô, tem um exemplo aqui de sucesso, que a pessoa me permite, que é a Kira Grace. Uhum. A Kira Grace chegou no meu consultório tímida, com a voz fraca, gaguejando. E aí a sorte dela, que ela estava comigo já há um tempo, quando a Globo chamou ela. Ela já estava comigo há um tempo. E aí a Globo, ela fazia teste às quintas-feiras na Globo, eu ensaiava com ela e ela passou a trabalhar no canal Combate, né, e Globo Esporte. E eu tenho um vídeo dela mudando, a mudança dela é assim, Radical. fantástica, radical. Tem várias pessoas que passaram pelo tratamento. Mas de qualquer maneira, qualquer época da vida, Qualquer época da vida. a gente pode... Olha aqui, ó, você vai ficar arrepiada que eu vou contar agora, uma mulher de 80 anos, uma paciente de 80 anos, ela frequentava a Sexta Noé, entendeu? Aí ela chegou, o pessoal, tu tá com o pé na cova, fazendo o curso do Simon, que é isso?
Não, estou me preparando para a próxima encarnação não voltar tímida, que essa foi horrorosa. Então, Ai, meu Deus, essa é muito boa. o pessoal aplaudiu ela. Muito O pessoal bom. aplaudiu ela, bateram Muito palma. bom, O muito pessoal bom. aplaudiu ela. Porque eu acho, eu gosto muito dessa ideia de pensar que a gente não tem, quando a gente coloca o velho pode, justamente por causa disso, né? É a gente poder tudo a qualquer momento. E não ter um espaço de tempo, né? Que você. Porque, do mesmo jeito que tem pessoas que querem empreender uma coisa nova, tem pessoas que o sonho dessa pessoa é falar em público, é conseguir se comunicar. Porque comunicação é uma coisa fundamental, mas nem sempre fácil. Então... Não, mas a comunicação que eu tô falando pra você, vem lá da infância. O que você vai fazer com o teu filho? Bota ele pra falar, bota ele pra contar história. A criança, coitada, cala a boca, não faz barulho, não quero ouvir. E a própria contação de história hoje em dia é uma coisa muito incomum, né? Eu lembro que, pelo menos eu criança, a minha avó, os meus avós, eles liam os livros, contavam história, né? Contavam. Eu sempre tive o hábito de ler para os meus filhos, da gente contar as histórias. Hoje, muitas vezes, acaba pegando o telefone, coloca lá para ter uma historinha que o telefone está contando. E você perde esse lugar da fala, do diálogo e da conversa. E eu acho que isso também dificulta. Você vê a criança tá lá inquieta, fazendo, não quer comer, aí a mãe bota o celular assim na frente dela, passando desenho animado lá, aí ela fica lá comendo e olhando pro desenho animado, ninguém conversa, ela tá lá, ninguém tá conversando com ela, o desenho animado tá lá, entendeu? Aí, quer dizer, não estimula a criança, entendeu? E eu desde pequenininho eu botava fala, bota pra fora, conversa. E eles são assim, meus filhos são comunicativos, falando, mas por quê? Porque foi estimulado, não tem, eu e minha mulher, e tem que trabalhar de duplo o casal, esse é o erro do casal, gente. A ordem que ela dá, eu não posso contestar. Sim. Entendeu? O que eu dou, ela não vai contestar, nós trabalhamos em dupla, senão o filho fica confuso. E tem aquela indústria que compra o filho, que o pai e a mãe separam. Vamos ver quem dá mais pro filho para agradar mais ao filho. É começar a dar tudo pro filho. E o filho não tá nem merecendo nada. Quer dar carrão. E o filho não quer nada com nada. Aí chega um monte de pai. Não é nada por mérito, né? Aí chega um monte de pai com um filho lá com 30 anos. Meu filho não passa na entrevista de emprego. Eu falei, mas ele já trabalhou alguma vez na vida? Não, eu só investi em estudo com ele. Então, aí você estragou o seu filho. Que agora ele não tem currículo. E agora? Eu vou botar ele falando, vou desinibir ele, mas você estragou o currículo. Você só está investindo em estudo, você tinha que investir também de começar a trabalhar, ir para o mercado de trabalho desde novinho, junto com o estudo. Para que a coisa... Na geração passada a gente estudava e trabalhava, era assim. Sim, e não tinha nenhum problema nisso, né? Ninguém morria por causa disso, né? Eu acho muito... Não, mas é verdade, porque a gente agora, eu falo que... Eu como psiquiatra, não trabalho com psicologia infantil, psiquiatria infantil, não gosto, só gosto de velho, não adianta, vocês sabem disso, eu falo para vocês. Mas existe aí uma ideia dentro dessa psicologia positiva de que, assim, não pode ter frustração nenhuma, não pode, nada pode nunca dar errado. E acaba que isso lá na frente vai obviamente, contextualizar de uma forma muito ruim. E uma coisa que me veio à cabeça eu com meus pacientes, principalmente os idosos com demência, que eu acabo tendo que atender em casa, eu percebo que, às vezes, a fala, eles não conseguem verbalizar, mas conseguem cantar muito bem. E como a música, ela é um canal também para que a gente consiga essa comunicação. E eu vejo que tem muita gente que gagueja falando, mas na hora de cantar, canta normal. É muito raro. Até cantando já peguei gago até lá, até uma brincadeira mas é lá. Normal, mas é mais raro. É mais raro, é rara a área do canto, porque são 4 áreas, leitura, escrita, fala e canto. Estão comandando pela palavra, mas são comandos distintos. Aí tem gago quando lê gagueja muito, tem gago quando lê não gagueja, só gagueja falando, tem cada coisa engraçadíssima. A teoria que eu descobri, que eu joguei a gagueira na lona, eu falei, ninguém nasce gago. Esse é meu livro que vai sair agora, é isso. Ninguém nasce tímido. O paciente chega lá, se ele escrever com a mão direita, aí eu boto uma música alta no ouvido dele, ele fala fluentemente, qualquer coisa, ele fala, aí eu tiro a música, ele, que, eu boto a música, é um teste, não é uma cura, é um teste. Aí eu derrubei toda a história que culpava a parte orgânica. O paciente conversando com o animal, não gagueja.
Maior gago no mundo. Eu boto lá, com o meu cachorro no gaguejo, falando com o meu. Aí a mãe pegou um garotinho de 5 anos, gago pra caramba, pegou o gatinho de verdade. Botou no colo dele, ele, meu gatinho, que gracinha. Tirou o gato, ele, mano. Entendeu? Então é um medo decorado, não há nada orgânico, é um medo decorado. Algum fator lá desencadeou, e desencadeou mais por causa da superproteção. Essa é um horror, a superproteção. Não coloque seu filho para dormir no seu quarto, na sua cama. Tire agora. Nunca, nunca. Nenhum filho meu dormiu no meu quarto. Desde que nasceu. Faz um quartinho para ele. Deixa. Hoje com câmera, você tem tudo hoje. As minhas filhas botam câmera, botam tudo lá, acabou. Não tem medo de nada. Mas voltando a essa coisa da música, a música você... Deixa eu falar da música agora. Você vai ver, você vai ficar emocionado. Em 1970, eu falava da plasticidade neuronal e os médicos debochavam de mim. Não vai falar nem o AVC, aneurisma, traumatismo craniano, tudo que você pode imaginar aparecer lá. É ela também, pessoal com ela, com a fala embolada, eu exercito para ele melhorar um pouco. Aí o paciente chegava lá, o que eu fazia? Eu botava música, vou lá no YouTube, você gosta de que ele gostava? Roberto Carlos. Aí bota Roberto Carlos com letra. Aí fico 3 horas cantando com ele. 3 horas cantando com ele. Aí o cérebro começa a reagir. Aí eu vou procurar neurônios que não foram lesionados para substituir os que foram lesionados. Aí coloca ele na aula de oratória. Aí tem um material para treinar em casa com a minha voz gravada, com 7 horas de exercício. Aí tinha um professor da USP que falava 11 idiomas lá em São Paulo. E ele era um tradutor juramentado norueguês. O médico falou, AVC hemorrágico, vida vegetativa, não vai andar. Aí fonoaudiólogo também, vida vegetativa. Aí eles me viram, a família me viu que eu recuperava várias pessoas que tiveram esses problemas neurológicos, né? Aí eu cheguei na casa dele, aí o filho dele, ele tá rejeitando agora de computador, informática. Liga essa porcaria aqui, manda aqui sou eu, liga e sai, já fiz assim. Ele, não, tá bom. Qual é o idioma que ele mais falava? Ele é o único tradutor juramentado norueguês no país. Aí fui lá, botei o hino da Noruega no YouTube, passando a letra. Vamos cantar junto o hino da Noruega aqui. Eu fiquei lendo norueguês, mas eu fiquei lendo. Aí ele começou a cantar. A família ficou espantadíssima. Que isso? Ele não fala o ano. Aí taquei uma música alta no ouvido dele, saiu um vozeirão, a música, ele começou a cantar alto por causa do barulho da música. Recuperei 7 idiomas dele. Aí ele ficou com a mão direita paralisada. Eu falei, tu vai fazer a tradução juramentada com a mão esquerda, seu preguiçoso, tu vai fazer. Aí um dia, numa aula de oratória, chega um cara sozinho mancando lá, teve um AVC também. Eu falei, você veio sozinho como? Eu vim dirigindo meu carro, comprei um carro para paraplégico, tudo no lado esquerdo. Eu falei, aí, seu preguiçoso, aí, ó. Agora ele tá dirigindo o carro e você não quer fazer a tradução juramentada. Ele me ferrou, agora eu vou ter que fazer. Depois dessa... Não tem aí motivo. O filho dele, tem um filho dele que acompanha ele, o cara é professor de história dele. Aí ele voltou a fazer tradução juramentada. Aí quando ele chegou no médico, boa tarde, como é que vai o senhor, tudo bem? Que isso? Que esse médico falou que não. Tanto o neurocirurgião como o neurologista tem essa mania de queimar o filme. De falar que o paciente nunca mais. Eu faço uma guerra. Eu mostro um monte de casos lá. Se você entrar no pé da fala do meu site, você vai ficar perplexo com quantas pessoas que eu mudei. Médica que teve aneurisma, tem cada caso fantástico. Aí a auxiliar de enfermagem estava com ele. Mas que isso? Aí o médico, que isso? Como é que pode? Ele perdeu o lado esquerdo todo. Não, eu vou contar pro senhor. É um fonoaudiólogo maluco lá do Rio de Janeiro. Ele é maluco, mas tudo que ele faz dá certo. Então eu conheço todos os fonoaudiólogos de São Paulo, ninguém faz o que ele faz. Aí o médico ficou todo sem graça, né? Ele tá falando normal, ele vai nas aulas de oratória, debate, fala. Aí outra coisa, o que eu faço? Quem fala inglês aí na sala? Fala inglês com ele aí. Quem fala francês? Fala francês com ele, que ele falava 11 idiomas. Aí tá numa felicidade danada, já tá com 80 e tinha 60, tá com 75, mais ou menos, a minha idade mesmo. Entendeu? O que o Simon tá falando aqui para vocês, gente, é uma coisa muito importante, que é a neuroplasticidade. A gente acha que porque a gente tá mais velho, porque envelheceu, porque teve um AVC, porque teve um infarto, que muitas vezes as perdas elas são irreparáveis, e isso não é verdade.
A gente tem muitas formas hoje de recuperar, como ele está dizendo, né? Existe essa neuroplasticidade. A gente faz o cérebro, o que tá bom, a gente faz ele aprender a trabalhar pelaquilo que já não está funcionando mais. E olha quanta coisa a gente pode aprender, olha quanta coisa a gente pode reaprender. Então, às vezes, uma doença, né, como a gente já teve aqui outros episódios, não é o fim. A gente não pode, eu falo que eu detesto quando a gente dá para o paciente o nome da doença. A gente pega, né, é o AVC, é o infarto, é o câncer, e a gente esquece de olhar para a pessoa. E toda pessoa que tem essa força de vontade, que tem o real desejo, né? E muitas vezes essa pessoa de fato vai ter uma recuperação. Se você começar a falar que não tem jeito, não tem jeito mesmo, né? Porque você já botou na cabeça que não tem jeito. Não, os pacientes chegam lá, assim, nesses casos aí neurológicos, a família tá triste, todo mundo tá dizendo que não tem jeito. Aí quando eu falo que tem jeito e mostro o jeito, que eu lá tem um monte de vídeo de casos de cura, você vai ver, aí ele vem já por causa de... Eu, nas minhas mídias sociais, eu não falo, eu tô tomando banho, não falo nada na minha vida pessoal, nem só mostro lá que eu tenho 7 filhos. Eu só mostro casos de cura, chegou assim, ficou assim, chegou assim. Ficou... Então, quando ela que vai curar, perda da fala, afasia. Aí aparece um monte de vídeo meu, um monte de gente que eu curei, com casos brabíssimos, o cara tá, lesão, perdeu o lado esquerdo todo. E eu tive que enfrentar esses médicos na época, 1970, você imagina falar em plasticidade neuronal, 1970. E agora... Até o Paulo Niemeyer, muito meu amigo, nós estudamos junto sim, a palavra é científico, né, que era o 2º grau. O Paulo Niemeyer, ele morre de rir, que eu fazia palhaçada também, imitava todo mundo. Né? Que meu apelido até era Bozano no colégio, já que ele começava, está novinho, seu creme de barbear, Bozano. Mas aperta ali, aperta aqui, mais uma barba. Aí imitava todo mundo, meu nome era Bozano no colégio. Entendeu? Então, assim... quando chegou agora a plasticidade neuronal, eu falei, meu Deus, eu falo isso desde 1970, o cara tá falando isso agora, pô, eu briguei com vários médicos, entendeu? A pessoa fica assim, quando eu coloco a pessoa, tem um que teve um câncer no cérebro, um tumor, ele viveu 5 anos com esse câncer. Aí eu sabia como irritar ele, né, que ele era pão duro e miserável, aí chegou um aluno lá, olha, eu vou falar, o filho dele trabalhava comigo filmando os alunos, as aulas. Olha, eu vou pedir o seu filho aí para ser meu avalista, porque eu vou pôr um empréstimo no banco. Ele surtou, né? Não admito que você, meu filho, vai ser teu avalista, porcaria. Porra, aí o pessoal viu, porque não falava, minha empregada na minha cara, falou, esse eu não vai colocar falando. Mas é achar o caminho, né? É achar o estímulo, o que pode fazer aquilo reverter. Eu sei irritar a pessoa, vou ver por que vai irritar ela. Aí ela tem uma reação, ela começa a brigar e fica... Eu já vi muita gente na hora que surta, que ele fala bem. Ele Sim, mas isso é muito comum o paciente, principalmente os pacientes com demência, que muitas vezes param de falar, no momento em que está com surto, eles falam, anda, levanta, faz movimentos que a família fica assustadíssima, mas justamente porque tem esse start, né, dessa necessidade, vamos dizer assim, e isso é muito bacana. Gente, estão acompanhando aí, vocês estão vendo, é uma conversa muito legal e você tá vendo que pode fazer diferente. Então você aí que tem essa dificuldade, que acha que nunca na sua vida vai conseguir falar em público, já entendeu que pode ser diferente. E pra gente fechar esse podcast muito legal, eu quero perguntar para você 2 coisas que eu pergunto para todo mundo e eu quero saber exatamente de você. O que te pira e o que te inspira nessa vida? O que pira, a minha mulher briga comigo. A gente viaja muito de navio no carnaval, aí eu levo meus equipamentos todos para fazer consulta dentro do navio. Mentira. Aí ela começa a brigar comigo, aí eu falo pro Bruno que toma conta dessa marcação de consulta. Eu falo, Bruno, marca uma por dia, porque às 4 horas da tarde, se não tomar, vai me matar. Aí o Bruno marca a consulta. Aí a gente vem aqui, você vai descansar. E você faz consulta. Eu não sei ficar parado, você me desculpa. E no navio eu sou atacado. Eles vêm pra cima de mim, todo mundo me conhece, que me viu em vários programas de televisão. O último foi a Tata Werneck, Danilo Gentili. Aí vem falar comigo. Eu sou gago, eu sou tímido. Aí eu falo, vamos lá pra fora, para o barulho da música. Eu dou muita atenção. Eu sou uma pessoa assim, no aeroporto senta uma pessoa do meu lado,
eu sou gago. Eu falei, o avião tá atrasado, eu vou conversar contigo até me chamarem. Aí eu fico meia hora conversando com a pessoa, caramba, que coisa, pensei que você fosse pedante, um cara... Mas então o que te pira é o ócio? É ócio, ficar sem fazer nada? Você ócio. não quer, você não gosta? Não gosto, não fico. Um minuto. 3 horas da manhã eu tô respondendo, os pacientes são obrigados a mandar uma poesia, uma notícia de improviso para ver, eu acompanho a evolução dele. De domingo a domingo. Eles ficam loucos. Como é que pode sábado e domingo trabalhar? Eu falei, não... Aí o meu povo, ele trabalha sábado e domingo, entendeu? Aí fica todo mundo assustado com a minha loucura. Aí 3 horas da manhã eu tô respondendo, não, ó, faz assim não, você faz assim, aí pô, você me respondeu 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você é maluco. Então o ócio te pira? Me pira. E o que te inspira? Me inspira é a família. A família, aí te pega. Me pega, porque eu vivo para isso, só para a família. Isso tudo que eu estou fazendo é em função da família. Hoje vai ter uma festa na minha casa, virou cadeia de festa agora. Aham. Aí, então, Porque agora são 6 netos. 6 netos, 7 filhos, tudo quer fazer festa lá, pode fazer. É uma Entendeu? aglomeração, né? Eu fiz uma sala, tirei até quando meus filhos foram saindo, que eu tinha... Eu comprei apartamento, antigamente você comprava apartamento que era outro preço, não era nada disso. Aí eu fiz, era 9 quartos, 10 banheiros, minha mulher ficou louca quando eu fiz 10 banheiros. Quer saber quem vai limpar esses 10 banheiros? Lógico. Aí, mas só que quando chegou da Copa do Mundo, eles alugaram os apartamentos dele, que dava dando muito dinheiro. Foi todo mundo lá pra minha casa com o filho. Eles usaram os 10 banheiros, né? Falei, tá vendo? Você tá vendo aí, só. ó, teve um motivo. Eu estava vendo, eu estava prevendo o futuro. Não, mas assim, mas é um negócio bonito, porque... Eu trabalho para isso, eu não tenho um sonho de consumo, sabe? Eu vou comprar um avião, não tem nada. Meu carro é o Tucson 2010 para viver em paz aqui no Rio de Janeiro, você não pode ostentar, também não tem nem necessidade. Tudo ali, eu almoço na minha casa domingo, aí aquele negócio vem 20 pessoas, 30, pô, aí senta lá naquela mesa, fica o dia inteiro até meia-noite lá todo mundo falando. Então, isso aqui me inspira, é a família. Eu sou dedicado à família 24 horas no tempo todo. Eu e minha mulher pensando nele o tempo todo, assim, sabe? É uma alegria, um ambiente muito alegre. É um ambiente italiano, até como disse meu advogado, uma vez ele botou assim, ambiente judaico-italiano, 2 povos de festa. Com certeza, mas isso é maravilhoso. Eu acho muito bacana, porque cada vez que a gente tem uma pessoa aqui no nosso podcast, essa pergunta que eu faço, cada um responde uma coisa diferente. Isso é muito incrível. Cada um tem uma inspiração diferente, cada um tem uma piração diferente. E é muito legal, porque é assim que a gente vai construindo essas novas realidades e inspirando cada vez mais pessoas. Foi um prazer. Posso dar meus canais aqui? Não, agora você vai falar todos os seus canais. Diga para mim. Não, olha aí para você, olha só. O meu nome é complicado. Fonoaudiólogo Simon Weintraub, WJN. Até eu teve no programa TV Pirata. Aí o cara vai no fonoaudiólogo se tratar, tem um cara lá de barba igual a minha. Doutor, como é que é seu nome? Botando todo o alfabeto. Não, vou me embora, não consigo falar seu nome. Não tem como. Então é só botar Fono Simon, ou Fonoaudiólogo Simon, que vai aparecer um monte de canais lá, Instagram, YouTube. E o site é Boas Falas. Tem TikTok, tudo com Fono Simon vai aparecer. TikTok, Instagram. É só caso de cura, não tem nenhum... E passando orientação, eu dou algumas orientações. Tem muita entrevista minha lá, que eu tô passando orientação, como eu fiz agora aqui com você. Sim. Entendeu? Então o canal é esse. E tem um WhatsApp central, que a pessoa pode falar, é o Bruno que dá a informação, é meu filho aqui, que ele dá a informação, explica tudo, que é o 21 97273 2041. Olha, entendeu? Então, mais uma vez. 21 97273 2041. Mas nos canais, tá lá o WhatsApp direto, é só clicar e cair no WhatsApp. Entendeu? Então, assim, o trabalho... Agora, assim, o negócio assim, não fique acomodado, não fica dizendo eu sou assim, tá acabado. Você não é assim, tá acabado. Você foi estragado lá na tua infância, na tua puberdade, então você não era pra ser assim. E tanto é que vocês vão ver como a mudança é muito forte. Tem jeito. Tem jeito. Chegou um psiquiatra lá, eu sou psiquiatra. Eu falei, você nunca atendeu ninguém com essa voz. Nunca atendi mesmo. Eu trabalho em 3 hospitais com vergonha da minha voz, eu dou plantão. Eu tenho vergonha da minha voz. Mudei a voz dele. Pum,
Então, minha gente, dá para fazer diferente, dá para ser diferente, dá para modificar a qualquer momento da sua vida. Velho Pode é para isso, experiências que inspiram, que faz você revisitar, recomeçar, reavaliar e, por que não, começar muitas vezes diferente todas as vezes que for necessário, porque velho pode e pode tudo, porque a gente tá aqui todos os dias para revisitar a nossa vida. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Beijo!